Olá, estamos de volta, Câmara Debate, novamente aqui pela TV Câmara Uberlândia. E hoje vamos falar sobre doenças reumáticas, mas não só especificamente sobre a doença em si, sobre os preconceitos e tabus existentes em relação a essa doença, mas também em questão estrutural, né? Vamos discutir como que está a situação em Uberlândia, de maneira geral, e mostrando também o trabalho de uma associação que atua ajudando as pessoas com esse problema na cidade de Uberlândia, o terceiro setor atuando também na área da saúde em Uberlândia. A gente vai discutir esse assunto de maneira geral. E para começar, eu queria apresentar aqui os nossos convidados. Eu começo apresentando o Rod, vereador Rod, parceiro do programa, está sempre aqui conosco. Agradeço demais sua presença aqui, Rod. Bom, eu que agradeço mais uma vez por participar do Câmara Debate. Inicialmente quero parabenizar a ARUR, que se faz presente no debate, porque quando se fala de situação de doenças reumáticas, a gente tem observado que a ARUR, que é uma associação que, mesmo com toda a dificuldade apresentada à saúde, tanto a nível municipal, estadual e federal, a gente vê que grupos se organizam para melhorar, para trazer melhorias para as pessoas que são menos assistidas. Lembramos, estamos vivendo um caos na saúde, lamentavelmente, mas que nós devemos sempre buscar no discurso, no debate, a união e, quem sabe, solução para esses problemas, pelo menos para tentar amenizar. Quero contribuir com o debate, porque sei que é um debate onde nós temos que, no decorrer do debate, falar sobre o que são doenças reumáticas, uma doença gravíssima que surge no silêncio, mas estamos aqui para contribuir com o debate, com certeza. Com certeza. Aqui a Nilma Rodrigues de Oliveira, é presidente da Associação dos Reumáticos de Uberlândia e região e também da Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos. Então você trabalha não só com as pessoas aqui de Uberlândia e região, como representa a Associação Nacional, trabalhando essa questão do reumatismo e doenças reumáticas de maneira geral. E, de início, agradecendo a sua presença imensamente aqui, Nilma. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui para discutir um assunto, como o vereador Leles disse, um assunto, uma doença... Rod, desculpa. É uma doença realmente grave, incapacitante, e a ARUR faz um trabalho diretamente com o paciente. Lá nós fizemos um trabalho de reabilitação dentro da estrutura que nós temos. Não dizemos que vamos reabilitar todo paciente que chegar lá. Nós temos uma estrutura reduzida, a gente quer chegar bem mais adiante disso, mas no momento a gente consegue atender em média uns 180 pacientes por dia. E o meu trabalho com a Nacional, ele tem um direcionamento diferente. A ARUR é com o paciente. A Nacional é defender políticas públicas, direto com o Conselho Nacional, a Anvisa, a ANS. Nós temos a Câmara Técnica de Reumatologia, que a gente faz um trabalho em conjunto, Ministério da Saúde, Câmara de Reumatologia e a SBR, que é a Associação Brasileira de Reumatologia. Então, nós temos a parceria da SBR. Enfim, a gente tentando melhorar esse cenário que é do paciente reumático e que, infelizmente, não é uma realidade de Uberlândia. Que se fosse uma realidade de Uberlândia, estava fácil da gente resolver. É uma realidade de mundo inteiro. No mundo inteiro há uma carência muito grande de reumatologista e o número de paciente aumenta a cada dia. Não sei se por conta das informações que as pessoas vão recebendo e ficam alertas a buscar um profissional especializado e faz o diagnóstico precoce, ou se realmente essas doenças, vamos debater aqui, né, doutor Roberto? Se o doutor Roberto tem mais autonomia para falar sobre esse aumento de paciente do que eu. Se realmente está aumentando o número de pacientes, ou se são as informações que estão
trazendo os pacientes mais rapidamente para o tratamento. Tá. Bom, aqui então, Dr. Roberto Ranza, que é reumatologista, e agradeço demais a presença do senhor aqui, doutor. Né? Parar os afazeres lá, vir aqui trazer esclarecimento, isso aí é muito importante para nós. Eu que agradeço a oportunidade, eu achei importante contribuir com esse debate, com a informação. Eu faço a reumatologia há muito tempo, quase 30 anos, muito tempo. E estou à frente das atividades do Serviço de Reumatologia da Universidade, do Hospital de Clínicas. Então, faço parte daqueles que fazem um esforço para oferecer o melhor possível para o paciente reumatológico. As doenças reumatológicas são muitas, são crônicas, e o que está acontecendo não é tanto um aumento das frequências das doenças, mas com a maior conscientização, o paciente está chegando mais ao diagnóstico de doença reumática, o paciente está buscando mais o tratamento adequado, que durante muito tempo o paciente não entendeu quanto fosse importante, e felizmente os pacientes aumentou a sobrevida dos pacientes, como aumentou a sobrevida de todos nós. Então, nas doenças crônicas, o paciente vive mais tempo com uma doença crônica. Então, o problema quantitativamente está aumentando por causa disso. Eu estou aqui para contribuir. Com certeza. Lelis Lima, vereador também conosco aqui, mais uma vez, Câmara Debate, sempre conosco. Muito obrigado, Lelis. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, a ilustre oportunidade. Obrigado sempre pelo convite, sabe que é um prazer mesmo. Eu não perco jamais a oportunidade de estar aqui, aprendendo com os nossos colegas. Eu quero saudar aqui também, né, as nossas companhias ilustres, né, o Rod, a Nilma, o Dr. Roberto, e cumprimentar os telespectadores, dizer que eu darei o máximo aqui para colaborar, para contribuir para uma temática tão importante. Eu sempre parabenizo o Fernando, toda a equipe, pelas temáticas. São assuntos relevantes, muito especiais, e que tenhamos aqui um momento especial, um debate rico, especial, para passar para a população. Obrigado mais uma vez, Fernando. Bom, no programa aqui, a característica desse programa é colocar pessoas que atuam na área, em determinadas áreas, com representantes do Poder Legislativo aqui. É certo que existe o momento de crítica, existe o momento de orientação e, logicamente, o momento de buscar oportunidades. Então, a oportunidade aqui é de vocês que trabalham na luta, no dia a dia com essa causa, de oferecer sugestões para o Poder Legislativo, de que maneira que o Poder Legislativo, um vereador ou outro, ou todos os 27 vereadores de Uberlândia, podem contribuir com a melhoria de determinadas causas. Fernando, né? Só que eu queria pontuar primeiramente, que é claro que o Poder Legislativo é um poder que é a voz do povo, não é? Que é a voz do povo, mas assim, eu quero deixar claro também que diante de todas as situações que vive a saúde hoje no município de Uberlândia, que é o que nós temos a competência de estar fiscalizando, de que nós, vereadores, nós estamos fazendo esse papel de fiscalizadores mesmo, né, vereador Lelis Lima? E a ponto de nos trazer cada vez mais preocupações. Por quê? Nós estamos tratando de um tema aqui, que são doenças reumáticas, doenças crônicas, doenças que fazem com que o paciente tenha realmente muita dor, São incapacitantes na maioria. São incapacitantes. E nesse papel nosso, primeiro a gente fiscaliza, e nós vemos a situação na cidade de Uberlândia, Lelis. A Universidade Federal de Uberlândia, que tem médicos reumáticos, né, doutor Roberto, que atende os pacientes, está praticamente, as consultas, o tratamento estão suspensos, porque todos nós sabemos que o Hospital de Clínica passa por problemas financeiros gravíssimos. E com isso, o Hospital de Clínicas passa a não atender, sobrecarrega os poucos médicos que existem na rede municipal. Isso, Fernando, nós que agimos como vereador, que temos esse papel de fiscalizar, nos traz à tona um desdobro maior ainda de buscar uma solução rápida. Rápido, vereador Lelis. Olha, eu vejo, a Arur atende 180 pacientes por dia. A Arur é uma associação que acolhe o paciente. Mas nós não vemos que nem a UFO, nem a rede municipal atende 180 pacientes doentes por dia.
Então, eu vejo que existe uma preocupação muito grande a partir disso e que eu, no meu papel de vereador, eu fiscalizo, sei e tenho essa grande preocupação. A Arur atende, sempre acolhe muito bem, como eu disse, mas as pessoas que procuram consulta, tanto na UF como na rede municipal, não são esse número que são atendidos diariamente. É muito pouco. Fernando, eu sempre tenho dito que a gente está tratando de um assunto sério, como outros também, de que a saúde está partindo para um determinado direcionamento que contradiz tudo aquilo que nós devemos fazer, Lélis. Não é, doutor Roberto? Porque o paciente é em primeiro lugar, o paciente é de imediato. Vamos entender a realidade do tema primeiro, aí depois a gente parte. Não, mas a gente está na discussão, viu? O que nós queremos fazer é o fazer, é dar o primeiro passo. Em 96, nós decidimos, né, doutor Roberto, que a gente ia criar a Arur. A Arur passou durante alguns anos que a gente tinha um programa que a gente realizava uma palestra de informação para o paciente por mês. Em 2009, nós fundamos aquela associação, essa sede que existe hoje. Nos primeiros meses, a gente atendia 2, 3 pacientes por dia, às vezes nenhum, né? E o trabalho foi crescendo, a informação dentro dos consultórios médicos, dos reumatologistas, divulgando o trabalho que a gente realiza lá, que é de apoio, orientação e informação para o paciente. Talvez seja isso que atrai esse número de paciente que é positivo e que, como o doutor Roberto disse, que são essas informações que o paciente chega a um diagnóstico mais rápido, porque acontece que chega um paciente lá na Arur, ele reclama de dor, disso e daquilo, mas ele não tem um diagnóstico. Aí a gente vai orientar, demora para conseguir uma consulta? Sim, com certeza, mas ele consegue consultar e consegue diagnosticar. A Arur depende de doações? A Arur depende de doação. Hoje nós somos subvencionados. O vereador Isaac Cruz, há 2 anos atrás, ele foi lá e conheceu o trabalho, se encantou com o trabalho da Arur, que não é segredo para vocês sabem disso. Então, ele fez o projeto de lei que nós temos hoje a semana de conscientização de doenças reumáticas. Em outubro, né? Que é outubro. A última semana de outubro. A última semana de outubro. No dia 30 de outubro, nós vamos estar realizando o evento com palestrantes de Uberlândia, fora de Uberlândia, que vai trazer essa informação de conscientização sobre as doenças para o público leigo. Né? Uhum. E são essas informações que o paciente, porque o paciente é corresponsável com a saúde dele. A gente não pode responsabilizar nem só o município, nem só a medicina, nem os médicos, ser responsável pela qualidade de vida desse paciente. O paciente é corresponsável. Então, a gente costuma dizer lá na Arur, 50% da sua saúde, da sua qualidade de vida é responsabilidade sua. Depende de você. Depende de você. Se você faltar sem motivo, sem justificativa na sua atividade, você vai ser suspenso. Bom, eu quero fazer... Claro. Tentar pintar o cenário do atendimento reumatológico hoje na cidade. Considerando 2 coisas fundamentais. Primeiro, melhorou muito. Eu moro aqui há 20 anos, melhorou enormemente. Segundo, está aquém do que deveria. Concordamos, mas melhorou muito. O que nós temos hoje? O Serviço de Reumatologia da UFO hoje conta com 10 médicos, dos quais 3 são os antigos. Eu faço parte dos antigos. Mas nós fizemos um esforço imenso e abrimos uma residência médica. Residência médica significa formar novos reumatologistas. Residência médica em reumatologia. Assim, nós temos hoje novos assistentes que estão conosco, que fazem um trabalho excelente conosco, e temos os residentes, que de qualquer forma são médicos em formação, mas que estão atendendo. Isso soma entre preceptores, assistentes que vêm da residência e residente, 10 médicos lá na UFO. E hoje nós temos 3 dessas ex-residentes que trabalham na rede, como especialista. Quando eu comecei a trabalhar nas UAIs, eu era reumatologista, mas fui contratado como clínico. E não tinha reumatologista. Há 3, 4 anos nós temos reumatologistas na rede.
São poucos? São, absolutamente. Tem uma lista de espera de 4 mil indivíduos, para 3 reumatologistas é muito pouco. Mas o esforço de organizar melhor e principalmente de racionalizar esse atendimento está sendo feito. Uma das coisas que é importante saber é a questão da lista de espera. A lista de espera é uma coisa que politicamente e humanamente é traumática. 4 mil pacientes esperando por uma consulta reumatológica. É muita coisa. Todas as pessoas que sofrem com dor. Mas o grande problema da lista de espera... Isso só em Uberlândia? Só em Uberlândia, estamos falando só de Uberlândia. Isso dividido nas várias unidades. Agora, eu não sou administrador, mas estou passando assim, as informações que me passaram. Qual que é a questão? A questão é que nesta lista de espera, nós estamos falando de 120 doenças reumáticas diferentes. Tem paciente com doença grave, tem paciente que, se não é atendido logo, perde a chance de um tratamento adequado, pode até correr risco de vida ou de deformidades, então, irreversíveis. E tem paciente que tem dor, mas não é um paciente tão urgente. Ele é um paciente que poderia ser manejado por outros médicos, clínicos, ortopedistas e outros colegas. Então, o que está sendo feito nesse momento? Uma das nossas colegas está fazendo isso na Fundasus. Está mudando o sistema de marcação das consultas. Então, o paciente não vai entrar mais numa lista única. O paciente grave entra depois de 4 mil que estão na lista. O paciente vai entrar de acordo com um código, e esse código está relacionado com a síndrome clínica que tem. Isso vai permitir, pelo menos, que os pacientes graves cheguem ao atendimento rapidamente e não tenham mais consequências graves das doenças reumatológicas. Só uma última consideração, que é a seguinte. Infelizmente, falei que nós somos 10 lá na Universidade Federal de Uberlândia, no serviço de reumatologia. Mas 3 desses colegas estão trabalhando de graça, como voluntários. Trabalhando 3 vezes por semana, dentro de programas de educação médica, para ter acesso à estrutura, e estão dando um aporte fundamental, tanto para a residência, para a formação de médico, como para atendimento, para assistência, e estão fazendo isso de graça. Então, o que nós precisamos? Concursos. Precisamos realmente concursar, estruturar melhor o serviço de reumatologia da Universidade Federal de Uberlândia e ter mais especialistas na rede. Foi feito recentemente um concurso pela Fundasus e as vagas de reumatologia eram 2. Não sei se era possível colocar mais vagas, talvez não era. Tudo bem, vamos começar com 2, isto é, vamos formalizar a presença dessas 2 na rede. Precisamos de mais, não tem dúvida. E a demanda vem aumentando? Assim, não pela incidência da doença, mas pela conscientização dela, né? A tendência é aumentar a demanda, não é? E o que o colega clínico, amanhã, justamente amanhã, nós vamos ter, pelo 8º ano seguido, um encontro entre o Serviço de Reumatologia e os clínicos da rede. Nós encontramos todo ano para debater justamente como atender melhor o paciente reumatológico. E nós tentando passar por colegas clínicos algumas informações a mais sobre como manejar um paciente menos complexo. Porque, gente, não tem como. Nós não damos conta. Se vocês contam a frequência das doenças reumáticas na sociedade de Uberlândia, nós chegamos a 25%, 30%. Se vocês fazem a conta, então, de quantos pacientes reumatológicos tem em Uberlândia, nós podemos ser 20, 30 no serviço de reumatologia da UFA. Não vamos dar conta de atender todo mundo. Precisamos de todos, precisamos dos clínicos, precisamos dos ortopedistas. Então, nessa interação com os clínicos, nós estamos tentando racionalizar a gestão do paciente, fazer de forma que o paciente menos complexo possa ser atendido até na atenção básica. E nós da UFO, como a UFO deveria ser, ficamos à disposição para o paciente mais complexo. Aquele paciente que realmente precisa do especialista. Que eu diria, aproximadamente, 20% dos pacientes que estão nessa lista de espera precisam do especialista. Agora, o clínico quer respaldo. E tem um outro fenômeno que vocês precisam considerar. O próprio paciente que tem dor, a um certo ponto ele quer ver o especialista. Ele tem a tendência a não valorizar o clínico. Tem hora que os colegas clínicos encaminham para nós pacientes e depois falam para nós, olha, eu sabia perfeitamente o que fazer, sabia perfeitamente o que você ia me responder, mas o paciente quis absolutamente. Ele quer seguro, né, doutor? Você mais seguro com a especialidade. Nós temos que estar à disposição do clínico para dar esse respaldo para ele. Às vezes, numa avaliação, devolver um paciente para o clínico com orientações, o paciente entende que aquele é o caminho. Então, estamos trabalhando com todas essas nuances, com todas essas questões, mas quero dizer para vocês que a situação melhorou muito nos últimos anos.
Agora, podemos melhorar ainda mais. O papel da política pública, eu tenho que considerar, Fernando, até me permite, antes de tudo, né, da graduação na área da farmácia que nós temos, como farmacêutico, né? Eu até conversei com o doutor aqui, quantas receitas eu já vi dele, prescrição demais em algumas unidades, né? E sem dúvida, o que aumentou tudo isso, foi bem dito aqui, é o nível de sobrevida, vamos dizer, através da medicação assertiva. Porque, na verdade, antigamente pontuavam doenças reumatológicas, reumáticas, só como o próprio reumatismo, né? E aí, doenças contemporâneas, aí, como lúpus, que é ligado com problema psicossomático. Então, tudo isso aí vem contribuindo para que as pessoas procurem mais o meu colega Rod. E, realmente, políticas públicas, elas têm que serem acertadas mesmo, criar centros de especialidade. A gente sabe que no Brasil, foi até campanha, né, das últimas presidências da República, aí, a criação de centros de especialidade por todo o Brasil. Está muito longe ainda de acontecer. Nós suamos frio para ver isso acontecer, na verdade. Trabalha. O doutor pontuou que está caminhando, realmente lembramos, em momentos que o reumatologista, com toda a sua propriedade, com a especialidade ali, realmente não tinha nenhum na rede, que é muito recente, 4 anos, a gente está falando de ontem praticamente, né? Uhum. E vamos lembrar que não são só pessoas da terceira idade, não são só idosos. Muita gente às vezes até chega a pensar, né, que são doenças, né, que são enfermidades relacionadas já com o avanço da idade. Mas não, doenças que acometem o sistema muscular, esquelético, podem ter crianças, né? Se eu estiver enganado, né? Mas uma criança, um adolescente com isso. Nós temos até um tema de palestra que a gente, a cada período, a gente repete, que a gente considera que é muito importante, é assim, ó, doenças reumáticas não têm idade. Porque do jovem, da criança ao idoso. Algumas doenças podem manifestar em qualquer momento. Doutor Roberto, se eu falar alguma bobagem, o senhor acorde. A idade tem as próprias doenças reumáticas, na realidade, com algumas doenças que podem realmente aparecer em qualquer momento da vida, perfeitamente. Isso. Não é minimamente um problema restrito à maioridade. Isso. Endossando as palavras do My Doctor, que é, né, graças a Deus, ele em algum momento entrou na minha vida, para vocês terem uma noção do quão melhorou a realidade, eu conheci o Dr. Roberto praticamente no ano que ele chegou em Uberlândia. Eu já sofria os sintomas da doença há 12 anos. Eu já tinha passado por N médicos de várias especialidades, neurologista, ortopedista. Eu buscava a qualquer custo uma resposta para aquela dor que nada melhorava. Foi quando eu conheci o Dr. Roberto, em 94, foi nesse ano mesmo que o senhor chegou, né, Dr. Roberto? Estou dizendo que foi no ano que ele chegou. Conheci o Dr. Roberto em 94 e imediatamente ele fechou meu diagnóstico. Então, assim, de lá para... Agora, vocês vejam bem, o quanto mudou em 20 anos. Hoje nós temos 3 especialistas na rede pública, nós temos a equipe que ele está dizendo com 10 médicos na universidade. Então, Rod, melhorou muito. Mas precisa de melhorar muito, muito mais. Eu acho assim, quando eu falei da escassez de médicos, eu acho assim que está certo que de 94 para cá são 21 anos. Tinha que melhorar mesmo. Isso é óbvio. Mas melhorar, não numa condição... Avançou, eu creio que amenizou. Agora, é um número alto ainda, 4.000 pessoas aguardarem consultas. Então, eu creio que ainda falta muito avançar. Exato. Creio que existe motivo para se comemorar? Existe. Mas existe motivo para a gente lutar para melhorar? Muito. Viu, Fernando? Eu vejo que essa é a realidade. Não, digamos assim, claro, que a gente tem e não só em Uberlândia, de maneira geral, no Estado, no Brasil, enfim. Então, digamos assim, que nós temos aqui, né, um motivo para comemorar e 10 para lutar e correr atrás. Então, ainda tem muito que se lutar ainda. É o que eu defendo no debate. Exatamente. É o poder público, é a Câmara dos Deputados, dos vereadores, né? Lutar, entender o que são as doenças, defender políticas públicas,
olhar o cenário do terceiro setor, como que ele está funcionando, o que o município ajuda é suficiente. Nós estamos hoje construindo uma sede própria com 1.160 metros de área construída. Né? Então, é de responsabilidade do terceiro setor? Não, é de responsabilidade do município. E o município, no meu entendimento, eu sou meio atrevida. Não, imagina se não houvesse a associação. Eu sou meio atrevida, tem hora com as palavras. O município não está prestando favor nenhum à Arur. É obrigação. É obrigação. Sem dúvida. O vereador está lá para ir lá ver a realidade, está construindo uma sede, vai dar oportunidade para promover qualidade de vida para esse público que não tem assistência adequada. É que na realidade era obrigação do município. Do município. E vocês por isso entram que eu como digo, o município não está parceiros prestando do favor município. nenhum em subvencionar a Arur, em ajudar na construção da sede própria, os vereadores indicar recurso para essas concluir a sede. Nós estamos lutando com essa sede tem 2 anos, né, doutor Roberto? Então, falta recurso para ir adiante. Então, tudo isso é melhorar o cenário. Então, não é... A gente tem que ter atitude. Assim como nós tivemos quando fundamos a Arur. Né? Então, precisava de um trabalho que direcionasse, que promovesse qualidade de vida para o paciente. Então, pronto, demos o primeiro passinho e estamos caminhando até hoje. Ainda tem muito que caminhar, mas demos o primeiro passo. Bom, eu vou, antes de a gente continuar, eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui, né, que eu tenho que chamar um intervalo, e a gente já, de imediato, já volta nessa questão aí de buscar soluções e o papel justamente dessa semana dedicada ao tema, nessa busca por mais recursos e mais atenção, né, por parte do poder público. Né? Você que está em casa, continue com a gente. Estamos falando aqui no Câmara Debate sobre doenças reumáticas e nós voltamos já já, depois de um rápido intervalo. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta, Câmara Debate, falando sobre doenças reumáticas. Conosco aqui, vereadores Lelis Lima e Rod, a Nilma Rodrigues de Oliveira, que é presidente da ARUR, Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região, e também da ANAPAR, que é a Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos, o doutor Roberto Ranza, que é reumatologista, e a gente falando sobre esse tema, e eu queria que entrasse justamente na questão que a gente fechou o primeiro bloco aqui, de chamar a atenção do poder público para mais investimentos e mais ações. E essa semana que acontece no mês de outubro é dedicada a isso. É dedicada a isso. Essa data, ela está no calendário nacional,
Nós estamos mudando, está em discussão, já passou por todas as comissões. Em função do Outubro Rosa, nós ficamos um pouquinho ofuscados, mas nós entramos através da solicitação da ANAPAR, solicitamos, já passou por todas as comissões. O ano que vem a gente comemora em 15 de setembro, o Dia Nacional de Pacientes Reumáticos, de conscientização de pacientes reumáticos. Então, esse cenário não é responsabilidade do terceiro setor, não é responsabilidade do médico reumatologista, tem que começar lá pelos poderes públicos, tanto da União, estadual, municipal. Precisa de um olhar especial, diferente, assim como outras patologias. Não estou dizendo que é só as patologias reumáticas, que precisa desse olhar das autoridades municipais, estaduais e federais. É preciso de um olhar especial, um cuidado especial para olhar o que está acontecendo, o que precisa ser melhorado, os direitos do paciente, acesso às novas tecnologias de médio e alto custo, que às vezes o paciente tem que judicializar para ter direito à qualidade de vida, para ter direito a um medicamento que vai dar uma resposta muito melhor para ele. Bom, acho que sobre isso o doutor Roberto fala muito melhor até mesmo que porque, tirando o diagnóstico antes e tratando antes, evita-se gastos futuros e sofrimento também, né? Sofrimento e gastos. Então eu queria justamente dizer como, de um ponto de vista de nós médicos, o crescimento da participação do paciente está sendo fundamental, em vários aspectos. Primeiro, nas próprias decisões que nós tomamos. Antigamente, quem tomava a decisão era o médico sabia, o paciente não sabia de nada. Isso não existe mais, isso não faz mais o mínimo sentido. A decisão é compartilhada. Então, se discute a doença, se discute o tratamento, e o paciente, para isso, precisa de informações. Muitas vezes falta informação. Nós tentamos passar informação, mas mais o paciente é informado, mais ele entende o que está acontecendo, mais ele vai colaborar conosco, vai ser um time de luta contra uma doença reumática. É assim que funciona. Existem estudos científicos que demonstram quanto menos o paciente entende, quanto menos o paciente se envolve, pior a evolução de doença. Isso é absolutamente claro, não só em reumatologia, nem qualquer doença crônica. Até mesmo porque 50% é responsabilidade dele, né? Perfeito. Assim. Ou mais do que isso, quando sai da nossa porta de ambulatório, de consultório, a decisão é do paciente. Adesão, na verdade, medicamento. Exatamente. A última decisão é sempre do paciente. Nós orientamos, mas a última decisão, se toma ou não toma, se acredita ou não acredita no próprio médico, é do paciente. Você quer? Então, isso é fundamental. Então, acho que o papel da associação é fundamentalmente esse, de informação. A informação leva a que as pessoas saibam interpretar o que acontece com elas, saibam transmitir informações, compartilhar experiências, e isso leva a uma procura antecipada e um diagnóstico mais precoce. Então, é mais fácil para nós receber um paciente em fase inicial de doença. Hoje o tratamento reumatológico melhorar de forma extraordinária, mas tem que ser aplicado no início. Então, é fundamental isso. Pois não, Léo? Uma participação, quando a gente falou em tratamento, sem dúvida, que ouvi também da Nilma em relação à judicialização, sobre medicamento. Então é impossível a gente não colocar terapêutica, né? E geralmente são medicamentos de várias classes, né? De vários medicamentos que até dão algumas reações, quando tomado tem os seus efeitos colaterais, reações adversas. E muitos dos medicamentos, onde o poder público, colega Rod, a gente deve estudar aí sobre a oferta do medicamento pela gerência de saúde, pelo município. Muitas das vezes existe o alto custo, né? O município, ele tem a gerência ali de medicamentos de alto custo. Também é bobeira a gente pensar que o município não arca com medicamento que custa 30 mil reais uma dose. Existe. Agora, o que deve ser discutido por nossa parte é sobre esses medicamentos que são utilizados, são caros, né, de médio preço, alto custo mesmo, e não são ofertados pelo município, pela rede pública. Então tem que discutir muito isso para ofertar essa medicação. Assim, pode falar, doutor. Não. Na reumatologia, foi uma ação da ANAPAR, não na minha gestão, na gestão anterior, em 2012, nós conseguimos padronizar 8 medicamentos, né, doutor Roberto? Sucesso, 8 medicamentos isso, de médio e alto custo para doenças reumáticas, né, em várias patologias, que foi uma conquista, uma luta muito grande da ANAPAR, mas nós conseguimos e estamos conseguindo para incluir
novos medicamentos. Nesse momento, nós estamos organizando, no início do mês de outubro, eu estou indo para o Panamá, onde nós vamos, um evento narrativo, que vai falar sobre a artrite reumatoide. Por isso o ar no meio da palavra é maiúsculo. Que nós estamos discutindo justamente o que o doutor Roberto falou, o relacionamento médico-paciente. Porque o paciente às vezes não fala abertamente a realidade para o médico, às vezes as consultas pelo SUS são muito restritas, o médico tem um tempo, eu vou falar claramente, vergonhoso para atender. Eu acho que é um abuso, na minha opinião, é um abuso com o paciente e com o médico. É desumano. É desumano. Quando eles dizem que vão humanizar a saúde, eles deveriam aumentar esse tempo da consulta, porque não há a menor possibilidade de um profissional, de um especialista, consultar um paciente em 5 minutos. Uhum. Não dá tempo nem dele saber nome e idade No de consultório particular é 1 hora, né? Talvez realmente não digo que precise de 1 hora, mas um tempo decente. suficiente. Para o médico entender e o paciente poder relatar o que está acontecendo com ele. E o médico ter tempo de raciocinar em cima do relato do paciente. Porque do jeito que está, eu não vejo onde está esse humanizar. E como que o médico se sente diante de uma situação dessa, hein? Só fazer uma colocação que eu não entendi ela. Na consulta com o paciente, aí é passada a medicação. O paciente que decide ou não se vai tomar a medicação, não entendi sua colocação. Porque em 5 minutos a consulta, realmente o paciente não fica certo de que vai tomar o remédio ou não. A consulta reumatológica, Será que é isso mesmo? Eu quero só entender. Infelizmente, a Lima tem razão, em algumas situações, em alguns contratos de trabalho, se supõe que o médico atenda um paciente reumatológico em 10, 15 minutos, isso raramente é possível. Veja, tem situações diferentes. Tem situações nas quais volta um paciente que está muito bem, eu preciso só renovar uma receita, renovar uma orientação. 5 ou 10 minutos são suficientes o que ele precisa. E em outros casos eu preciso, às vezes, de meia hora, de 1 hora. Mas, em geral, a consulta reumatológica necessariamente é mais longa. Agora, qual que é a questão? A questão é que tem que ter um respeito muito grande para o paciente, e nós, em reumatologia, estamos trabalhando muito isso há muito tempo. Então, o que nós? Explicamos para o paciente o que está acontecendo, quais são as opções de tratamento. A prescrição sempre é feita explicando para o paciente quais são os benefícios e até os efeitos colaterais, às vezes não desejados daquele medicamento. E sempre quando o paciente sai da nossa porta, a decisão de tomar é do paciente. Ninguém é obrigado a tomar um medicamento. Mas, se vai ou não vai tomar, vai depender se entendeu aquilo que eu expliquei. E para isso tem que ter tempo. Tem que ter tempo e tem que ter informação. E o paciente precisa já ter não fazer o uso do medicamento? Infelizmente ocorre. Infelizmente ocorre. Tem diferentes situações em várias doenças, mas nós pegamos paciente, por exemplo, paciente com dor, paciente com inflamação, às vezes suspende o medicamento quando se sente melhor e a doença volta. Paciente que trata doença que não tem dor, como é a osteoporose, metade dos pacientes para o tratamento, não sente nada. Tem um custo, tem um gasto e não sente nada. Então é importante explicar qual é a importância daquele tratamento. A importância é que o paciente já nas associações e nas todas as formas de informação tenha informações sobre a própria doença, possa buscar informações de qualidade, porque a internet hoje infelizmente oferece informações de qualquer tipo de qualidade sobre a própria doença e entenda então o que está acontecendo. O uso do anti-inflamatório, que antigamente usava-se muito anti-inflamatório para tirar a dor. Isso inibe com que a pessoa que é portador de reumatismo procure atendimento médico? E em alguns casos pode acontecer, pode atrasar, porque realmente os anti-inflamatórios são muito eficientes. Mas as doenças reumatológicas vão evoluindo, então a um certo ponto o paciente percebe que aquele é um medicamento para sintomas, para o que está sentindo, para a dor, mas não é um medicamento para a doença. Por exemplo, esse é um conceito fundamental que muitos pacientes não conhecem. Em todas as doenças crônicas, especificamente reumatológica, tem um tratamento para dor e um tratamento para doença. Quando a doença está controlada, não precisa mais tomar remédio para dor. Mas esse tratamento para doença deve continuar. Nós não temos ainda a cura. Nós temos um tratamento
que é tão eficiente que o paciente se sente curado. Mas só que ele não está curado. Parar de Precisa continuar. volta. Porque o que a gente observa é que o paciente procura muito anti-inflamatório. Rápida. A automedicação. Né? Ele procura automedicação. A assistência farmacêutica nesse país, gente, é boa. Eu sou italiano, já morei em outros países. A assistência farmacêutica nesse país é boa, principalmente a assistência farmacêutica de alto custo. Pode melhorar? Pode. Fundamental o papel da associação, porque a medicina avança e às vezes a Anvisa, a Conitec, as estruturas que tomam a decisão demoram para incorporar novas tecnologias, novas opções de tratamento, mas também precisa de informação. A indústria farmacêutica solta medicamentos falando que são a cura. É um milagre. Não é, não é Depois isso. tem acompanhamento. Então precisa de informação. O paciente muitas vezes chega e fala, eu soube que foi colocado no comércio a cura da minha doença. Porque isso a imprensa coloca, mal interpretando as coisas que a indústria farmacêutica coloca por interesse. Então precisa de informação aí. Então, as autoridades às vezes sobem uma pressão, recebem uma pressão e tem questão de judicialização por falta de informação. Falta de informação. Então, fundamental o papel da associação. Existe... A Arura, ela está com um farmacêutico lá, um estagiário, ainda não? Não é nosso papel de ter dentro da associação um farmacêutico. Mas pelo menos para assim, alguma orientação? Poderia em algum momento desenvolver uma palestra para falar da importância, mas assim, a gente tem um cuidado muito grande de não mencionar nome de medicamento, porque existe o paciente que ele tem uma tendência muito grande à automedicação. Entendeu? E ele às vezes vai buscar de qualquer forma aquele medicamento que o farmacêutico falou que faz isso ou aquilo. Então a gente evita esse tipo de profissional dentro da instituição, porque não é responsabilidade nossa esclarecer sobre este ou aquele medicamento. A nossa responsabilidade é informar a importância da aderência ao tratamento. Agora, a informação do medicamento, da contraindicação ou qualquer outra coisa é papel do médico. Entre o médico e o paciente. Não a associação. Exatamente. Mas a associação tem trabalho psicológico, sim, nós temos psicológico. Hoje a gente quase nem usa o judiciário mais, porque a gente, 1 ou 2 anos atrás, a gente tinha um advogado que fazia as judicializações para nós, ele era voluntário, mas com a padronização das medicações isso ficou desnecessário. Mas a gente tem esse cuidado de informar o paciente da responsabilidade dele de usar o medicamento. Existe paciente que melhora um pouquinho, guarda o medicamento? Existe, mas a gente fala, aí é a hora que a gente faz pressão psicológica no paciente. Se você piorar, não me venha pedir para marcar uma consulta para você, que eu não posso fazer isso. Você não fez a sua parte. Não é papel da instituição também marcar a consulta, entendeu? É papel do município, na agenda do município. Então nós estamos... Na regulação. Na regulação. O papel da instituição é orientar o paciente como que ele deve se manter dentro do tratamento, a importância da atividade física, a importância do psicólogo, do acompanhamento psicológico, também, a alimentação. cabível, Nós temos uma nutricionista que ela mantém, evitando o sobrepeso do paciente e a orientação de uma alimentação saudável, que já está indo para o 2º ano. A gente fala que o projeto é reeducação alimentar. E nós temos paciente lá que já tem relatos, né, do quão modificou a vida dele depois dele estar, digamos, entre aspas, disciplinado. Que sofre influência direta, dentro do quadro clínico dele. Doutor, um ponto importante aqui, esses remédios milagrosos que a mídia coloca, né, a publicidade, e tem aquela... Remédio milagroso. Tem demais. Milagre. A dor na coluna, remédio X é a solução. Aí vem aquele... No finalzinho do comercial, o cara fala rapidinho. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas é uma letrinha tão Isso é um ponto de atenção, né, doutor? Sim, esse é um problema muito grande.
Quando eu estava falando de medicamentos anunciados pela mídia, eu estava me referindo mais aos novos medicamentos que são lançados, que são realmente medicamentos de excelente qualidade, mas que não são a cura assim como é anunciado. Então, cria problemas de expectativa, judicializações. Agora, em relação a essa questão, a nossa medicina tem limite, gente. Então, nós conseguimos melhorar hoje muito bem as situações, mas tem espaço para propor medicamentos milagrosos que não têm nenhuma base científica, tratamentos milagrosos. É de fácil reconhecê-los. Geralmente tem um interesse econômico e só tem relato de algumas pessoas que dizem que foi ótimo. Esses medicamentos devem absolutamente ser evitados. Tem até medicamentos importados debaixo do pano, porque aqui não são aprovados, porque são realmente prejudiciais, e o pessoal vai atrás. Mas esse, mais uma vez, quem melhor do que a Associação dos Pacientes que pode conscientizar nesse sentido? Eu acho que as pessoas, os pacientes reumatológicos têm uma tendência a se abrir mais e a dar mais até importância àquilo que é a troca de experiência com os outros pacientes. Isso é fundamental na associação, troca Roberto, de experiência. Assim, até o assunto ele nos chama atenção. A doença reumática, ela se confunde com outras doenças também, pelo que a gente observa. Qual que é a característica para se distinguir o reumatismo de outras que se confundem? Olha, é complexo. Como eu falei, hoje nós temos 120 doenças classificadas como reumatológicas. Dentro dessas, vou te dar só um panorama geral, temos doenças inflamatórias que são geralmente devidas ao fato autoimunes. O sistema imunológico agride o próprio paciente. O sistema imunológico é o sistema de defesa, agride o próprio paciente, como o caso da artrite reumatoide ou do lúpus eritematoso sistêmico. Temos doenças que são devidas à degeneração, que é natural pela idade, como é a osteoporose e como é a artrose. Temos doenças que são devidas ao estilo de vida e talvez às condições emocionais, como as doenças musculares, tendinites, a famosa fibromialgia. Então, é muito difícil. O denominador comum dessas doenças geralmente é a dor. O que traz o paciente, o que induz o paciente a procurar um médico é a dor. Que procura um clínico geral primeiro. Pode procurar o clínico, o ortopedista, mas o ponto fundamental geralmente é a dor, que alerta o paciente. E a partir daí, é papel do médico tentar diferenciar qual dessas condições. E aí as doenças inflamatórias autoimunes são do especialista, tem que ser nossa. As outras doenças podem ser manejadas em conjunto com as outras especialidades. Mas não tem algo que eu possa te passar como receita simples para reconhecer. Precisa realmente, aí é que vem o papel do especialista. Tem muito paciente que sente a dor e acha que não é reumatismo. Aí comenta com quem tem o reumatismo, a pessoa fala, olha, pode ser reumatismo. Deixa eu te fazer uma correção. Não existe uma doença que é reumatismo. Tô certo, doutor Roberto? Não existe a doença. Existem doenças reumáticas. Não, dentre elas, assim, cria-se o hábito de falar reumatismo. Cria-se o hábito. Aquela história que eles falavam antigamente, reumatismo no sangue. Isso não existe. Reumatismo no osso. Então, existem doenças reumáticas graves e, como o doutor Roberto bem disse, o paciente é alertado pela dor. É só linguagem popular, sabe, doutor Roberto? Vocês estão Agora, uma coisa muito importante, evitem rigorosamente a automedicação. O medicamento que foi bom para minha vizinha não significa que é bom para mim. Perfeito. A televisão, no meu ponto de vista, deveria ser proibido pelo Ministério da Saúde a divulgação de propaganda de medicamentos. Porque é uma coisa assim que a vizinha deu na televisão, eu tomei, foi uma beleza. Aí põe 3 pessoas lá para dar um depoimento, às vezes até recebendo um cachê, né? Recebendo para falar, né? 15 segundos só para fazer uma proposta para vocês em relação à assistência farmacêutica. Cuidem de 2 questões. Primeiro, continuidade da assistência farmacêutica, isso é fundamental. Existem interrupções, isso não pode acontecer. Sim. Tem paciente que não dá conta de cobrir isso. Segundo, qualidade. A assistência farmacêutica nesse país não é ruim, mas não sempre o medicamento mais barato é bom. Então, muitas vezes, as compras são feitas por leilão. E se compra o mais barato, que ganha por 3 centavos. Às vezes não é bom. E a qualidade? Então, fiscalizem isso.
Sem jogar fora dinheiro importante, hein? público, mas fiscalizem isso. Uma boa missão para o Poder Legislativo. Aí, ó, é difícil. Mas na realidade, Quase, mas não é impossível. isso é um processo de citação, né, Nilma? Claro, tem que respeitar as regras. Dentro da lei, né, da legalidade. Mas vocês que estão no poder podem influenciar e colocar para quem decide, pelo pregão, né, pela licitação, eu ouvi o médico dizer que às vezes 3 centavos compromete alguns milhões jogados fora, porque não vai dar a resposta esperada que o médico indicou. Prova disso a gente viveu aqui na cidade de Uberlândia, a questão das vans, né? Por causa de 6 centavos tirou-se uma empresa, colocou outra, criou-se um grande problema e voltou a outra pelos meses, por um preço melhor, né, Helena? Então assim, mas existe processo licitatório, tem que se respeitar e ganha se aquele colocar menor preço. É a regra, né? É a regra, infelizmente. É a regra. Bom, infelizmente também o nosso tempo, né, acabou. Já, o tempo voa aqui. Mas eu acho bom que todos os programas, normalmente, o tempo é pouco, é muito tempo, 1 hora. A hora que chega já passou e ficam até algumas interrogações aí por fazer. Mas há tempo para uma consideração final de cada participante, né? E eu queria um apelo, uma orientação, enfim, fiquem à vontade para fazer essa consideração. E eu começo daqui para cá. Rod, por favor, e já agradecendo a sua participação aqui. Muito obrigado. Viu? Concluir no debate, inicialmente parabenizei a ARUR pelo trabalho magnífico que a associação faz diante das pessoas que possuem alguma doença reumática, doença essa que é crônica. Quero agradecer também ao Dr. Roberto Ranza e dizer que a gente já ouviu falar muito do nome dele já, por sinal é um grande profissional que atua muito bem. Agradecer ao vereador Leles, que é atuante nessa área da saúde lá na Câmara Municipal, faz parte da Comissão de Saúde, e dizer, Nilma, que o Poder Legislativo, na medida do possível, tem dado apoio à ARUR. Com certeza. Tem dado apoio à ARUR. Tanto eu como o vereador Leles, nós ajudamos a aprovar a lei dos recursos que foram direcionados para a associação, nós votamos positivo. Nós também, a gente é sabedor da lei que foi aprovada, da doação do terreno que o município doou para a ARUR, que passou pela Câmara também, enfim. Eu creio que o município está fazendo a parte dele, porém ainda não é o alcance que verdadeiramente a associação necessita. Mas quero deixar claro que nós estamos abertos, né, vereador Leles, para buscar mais recursos para a entidade, que eu sou sabedor também de que falta muito patrocínio ainda. A ARUR hoje faz parte do terceiro setor, que apoia muito a prefeitura, apoia. O município, né, vereador Leles, jamais sobreviverá sem o terceiro setor, aonde entra a participação da ARUR e de outras associações também, instituições, mas enfim. Quero dizer que na semana que vai se debater as doenças reumáticas, que contem com o nosso apoio, que vocês possam ir novamente à Câmara Municipal, usar a tribuna, falar dessa semana, falar da participação das pessoas, falar da participação da sociedade em geral e dizer que quanto maior é o esclarecimento, né, doutor Roberto? Quanto maior levarmos a informação, esclarecermos, melhor será a busca pelo atendimento e a prevenção da doença. E isso influencia no menor custo de gastos, de recursos alencados para o tratamento. Enfim, fico feliz de participar desse assunto. Vejo que, concluindo, Fernando, melhorou-se em 20 anos. Existe um motivo para comemorar que melhorou pouco. Mas existem 10 motivos ainda para que nós possamos, juntos, de mãos dadas, unidos, fazer com que melhore ainda mais essa questão de reumatismo na cidade de Uberlândia. Obrigado. Bom, obrigado. Rod, Nilma Rodrigues de Oliveira, presidente da Associação de Reumáticos aqui de Uberlândia, da região e também da Associação Nacional. Primeiro, parabenizar, né, pelo trabalho de suprir essa falta que tem na área pública, o terceiro setor, e agradecer muito, imensamente, a sua presença aqui, trazer esclarecimentos e fica o espaço reservado para divulgar a ARUR, enfim, fique à vontade.
Muito obrigada pela oportunidade, pela presença do vereador Rod, do Leles. Parabéns pelo depoimento aqui dito, o apoio de vocês. Assim, a Arur agradece sempre e sabe que pode contar com a Câmara dos Vereadores, não só de vocês dois, mas são todos parceiros, amigos e estão de mãos dadas. A Câmara Municipal, posso dizer que está de mãos dadas com a Arur. A gente agradece isso, eu agradeço em nome de quase 3.000 associados da Arur. Agradecer a disponibilidade do Dr. Roberto Ranza, né, por abandonar o consultório dele hoje e estar aqui conosco. Foi muito bom o nosso debate, fico muito feliz e quero dizer aos telespectadores que se quiserem, que tiverem algum sintoma de doença reumática ou que tiver o diagnóstico de algumas das doenças reumáticas, que as portas da Arur estão abertas para acolhê-los dentro da nossa possibilidade. E o nosso endereço é a Avenida Abadio Bonifácio da Silva, número 23, no bairro Granada. A gente funciona das 7 às 11h30 e das 13 às 17h30. Vai ser um prazer recebê-los lá e dar a orientação que vocês solicitarem, que nós estivermos aptos a esclarecer. Muito obrigada mais uma vez. Bom, Nilma, nós que agradecemos também aqui o Dr. Roberto Ranza, como a Nilma disse, que deixou o consultório, o paciente esperando para vir aqui, mas por uma boa causa, e a gente agradece muito a presença do senhor aqui, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse debate. A Nilma sabe quanto eu estimo o trabalho dela. Eu participei da fundação da Arur, mas desde que nós fundamos a Arur, cresceu imensamente, muito mais que o serviço de reumatologia. E estimo muito o trabalho dela, e o que eu peço aqui é que todos vocês da imprensa e da Câmara deem força para a Arur. É fundamental. Dê força para os pacientes, dê voz para os pacientes, e isso vai difundir as informações, e a informação é fundamental para o diagnóstico precoce e para o controle do sofrimento e da evolução que as doenças reumáticas trazem. Bom, doutor, então muito obrigado. Leles Lima, vereador, conosco mais uma vez. Fernando, pena que o tempo acaba muito rápido. Só nos resta aqui agradecer mais uma vez, intensamente, ao colega Rod, a Nilma, representando a Arur aqui. Parabéns pelo trabalho. Deixei por final aqui, parabéns. Parabéns é muito pouco. Dr. Roberto também, parabéns pelo dinamismo. É um trabalho muito maravilhoso. Então, aí, reportando aqui para a população, foi ótimo. Agradecemos a participação de vocês, o acompanhamento de vocês. E, por final, a gente falou em assistência farmacêutica, não deixaria de deixar esse recado aqui para a população. Somos contra a automedicação, tome muito cuidado. A assistência farmacêutica está à disposição. Procure o farmacêutico na unidade de saúde. Então, vamos trabalhar todos para a sobrevida dos pacientes. Continuamos à disposição, o poder público, para trabalhar políticas eficientes. E no demais, meu muito obrigado. Bom, então obrigado a todos, e a você em casa que nos acompanhou. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Uberlândia, e a gente se encontra no próximo Câmara Debate.